Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao Vórtex Educacional. Hoje a aula é sobre sistema de numeração decimal, a introdução, ou seja, hoje a gente vai começar a falar do sistema de numeração decimal. Essa é uma matéria do Ensino Fundamental 2 do 6º ano. Os objetivos, conforme a Base Nacional Comum Curricular, estão aí na tela. A nossa ideia era contar, nos últimos vídeos, a história dos números, dos sistemas de numeração que foram utilizados e mostrar como que eles chegaram até hoje no sistema de numeração decimal, que é o sistema que a gente usa. Tá? Então, de acordo com a descrição da BNCC, estão aí na tela os objetivos desta aula. Relembrando, sistema de numeração é um conjunto de símbolos e regras que nos permite escrever e ler qualquer número. Então, os símbolos, aquilo que a gente usa para representar a quantidade, nós chamamos de números. E as regras são os combinados que cada povo, que adotou um tipo de número, usou para que o sistema de numeração desse certo para todo mundo. Então, vamos às origens do assunto. Todo sistema de numeração tem associado um povo que criou o sistema. E a gente vai ter que falar agora de duas civilizações, no caso, a civilização hindu e a civilização árabe. Então, a gente teve aula de egípcio e de sistema romano, porém, nesses dois casos era um povo envolvido só. Aqui a gente vai envolver dois povos. A civilização hindu, ela cria o sistema de contagem com base em 10 símbolos. Então, eles dizem assim, todos os números, sem exceção, eu consigo formar com apenas 10 símbolos. Isso é um pouco diferente dos outros sistemas de numeração, porque eles tinham uma tabela com alguns símbolos fixos. E aqui eu vou ter 10 símbolos para formar todos os números. Em contrapartida, as tabelas dos outros sistemas eles não davam conta de fazer todos os números se não tivesse algumas regras a mais. Por essa quantidade de símbolos, chamamos esse sistema de numeração decimal. Então, por ter 10 símbolos, o sistema de numeração ganhou o nome de sistema decimal. Então, o que aconteceu? O povo hindu criou estes símbolos. E o povo árabe, vizinho ali dos hindus, adotaram a ideia, porque viram que se a gente usasse apenas 10 símbolos, a contagem seria mais fácil, mais prática. Então, quando eles viajavam para o Ocidente e quando dominaram algumas regiões da Europa e do Norte da África, eles trouxeram para cá os números hindus. Como foram os árabes que trouxeram e foram os hindus que criaram, então deu-se o nome para esses algarismos de algarismos indo-arábicos, ou seja, os hindus criaram e os árabes trouxeram, beleza? As origens do assunto ocorreram em torno do século 7 depois de Cristo. Então, o povo hindu, ali por volta do século 6, 7, criou esses números e os povos árabes, nas suas épocas de exploração, trouxeram para cá e ficou até hoje. A ideia central é que o sistema de numeração decimal possui apenas 10 símbolos para formarem todas as quantidades existentes. E os símbolos estão aí na tela. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É muito comum a confusão de que pelo nome sistema de numeração decimal, as pessoas falem 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Só que de 0 a 10 não tem 10 números, tem 11. Então, tem que tomar cuidado com essa confusão. O sistema de numeração decimal, ele conta com 10 números que vão de 0 a 9, tá bom? Com apenas esses 10 símbolos, a gente consegue hoje formar todos os números que conhecemos, desde os menores até os maiores números, as maiores quantidades. Bom, eu deixei a tabela aí dos números em cima e quais são as principais novidades do sistema de numeração decimal e que fizeram com que ele ficasse até hoje. A primeira é a utilização do zero. Bom, o zero é a representação do nada, da inexistência, na forma de matemática, com certeza. E os outros sistemas de numeração que a gente viu até então, eles não usavam o zero, eles não tinham a ideia matemática do zero colocada no seu sistema de numeração. Então, o sistema decimal ele já mostra um grande avanço nesse sentido. Colocar um símbolo para representar quando não temos quantidade nenhuma para administrar. Cria-se também a ideia de mudar a posição dos símbolos
ao invés de trocar os símbolos. Isso aqui é a grande sacada do sistema decimal. Nos outros sistemas, a gente tinha tabelas, e essas tabelas precisavam de regras para fazer os números aumentarem. E essas regras eram, às vezes, complexas, ter que ficar guardando muita coisa, e era difícil de fazer operações, somar, subtrair, né, com os números anteriores, romano, egípcio. Mas com a ideia de mudar a posição do número de lugar, e ele valer mais ou menos, traz para nós, né, a ideia de centena, dezena e unidade. Né? Então, essa ideia de mudar a posição e o número ganha mais ou menos valor, chama ideia de valor posicional. Ou seja, se eu coloco o número no lugar da unidade, ele vale exatamente a unidade. Mas se eu coloco ele no lugar da centena, ele vale o valor da centena, o valor que ele representa ali vezes 100. Entendeu? Então, isso traz aí um avanço. Né? A gente vai ver mais adiante. Né? Nas próximas aulas sobre o sistema de numeração. Lembrando que hoje foi a aula de introdução. Então, sempre no final das aulas, né, os exercícios, né, para vocês praticarem, responderem, mandarem para nós, tirarem suas dúvidas e também corrigirem com a gente. Porque, na sua opinião, nos outros tipos de sistema de numeração não havia o uso do zero. E no 2, use a sua imaginação e monte todos os possíveis números de 3 algarismos com os valores 3, 6, 9. Eu quero que vocês usem os 3 números. Troquem as posições, vejam quais são os números, quantos números é possível fazer simplesmente por trocar as posições. E veja como que o sistema decimal trouxe para nós um grande avanço na hora de escrever os números, tá bom? O nosso contato para dúvidas é esse aí, vortexeducacional2020@gmail.com. Lembrando que aos meus alunos das escolas em que eu dou aula, cada uma das escolas deixou um e-mail específico para dúvidas. Então, se você tem aula comigo nessas escolas, mande suas dúvidas para estes e-mails, principalmente no período agora da quarentena, tá bom? Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula. Tchau, tchau!